Olá, amigos! Chegamos ao 7º episódio da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Neste episódio, nós vamos conversar um pouco sobre as impressões, as opiniões e a visão de Camille Flammarion sobre a ciência. Como um cientista, ele era um grande apaixonado pelos benefícios e pelas conquistas que a ciência nos trazia, facilitando o nosso dia a dia. Então Camille Flammarion comenta que nós nos acostumamos com as conquistas que a ciência nos traz e acabamos esquecendo de dar o devido valor a essas conquistas. O quão essas conquistas facilitam as nossas vidas. Muitas vezes, hoje em dia, nos nossos tempos atuais, quando, por exemplo, falta energia elétrica e nós ficamos sem luz, que nós percebemos o quão difícil é a vida sem luz nos dias atuais. E Camille já faz essa comparação em relação às conquistas científicas daquela época, dizendo o quanto elas faziam falta já para aquelas pessoas naquela época. Ele lembra dessas conquistas científicas toda vez que ele subia, por exemplo, em um trem de ferro, em uma locomotiva. E ele fazia a seguinte reflexão, que ele ficava impressionado em como a ciência conseguiu mover uma estrutura tão pesada e tão rígida quanto uma locomotiva, utilizando apenas vapor de água, os trens a vapor. Como é que isso era possível? Como as pessoas não admiravam essa conquista que apenas vapor de água empurrasse com uma força e uma velocidade a grandes distâncias aquela estrutura de ferro que caracteriza uma locomotiva. E ele descreve que certa vez ele havia visitado a cidade de Constantinopla, atual Istambul, e ele voltava em uma dessas locomotivas muito famosa e descrita em filmes e em livros, que era o Expresso do Oriente, o Oriente Express, que era uma rota muito conhecida, inclusive presente em romances da escritora Agatha Christie, por exemplo. E nesse trem ele começa a escutar a conversa de algumas pessoas que criticavam as conquistas da ciência, justificando que a ciência era incapaz de prever, por exemplo, grandes tragédias como terremotos e maremotos, e que, por outro lado, a medicina também não era lá grandes coisas, porque as conquistas da cirurgia da época eram incapazes de impedir que as pessoas perdessem suas vidas de maneira miserável, ao léu, largadas, e que a medicina não tinha solução para tudo. Então ele vê isso com uma certa indignação, que essas pessoas estavam dentro de um trem de ferro e que não cogitavam a hipótese de que sem a ciência elas não poderiam fazer aquela viagem em tão pouco tempo com tanto conforto. Ele aproveita para comentar sobre a cidade de Constantinopla, que ele compara com Paris, e ele diz que a cidade de Constantinopla, naquela época, era muito atrasada sob o ponto de vista científico, que apesar dela ter vários templos e sua arquitetura ser belíssimas, remontando a arquitetos antigos, grandes gênios da arquitetura que lá viveram, ele compara a parte científica da cidade como Cafarnaum na época de Jesus com Paris na época dele próprio, Camille. Havia anos-luz de distância, que era uma cidade muito bagunçada, desorganizada, e que ele não foi atraído pelos encantos que aquela cidade proporcionava, porque lhe faltava alguma coisa científica naquela cidade. Ele então cita como exemplos grandes conquistas da ciência, um exemplo simples, que o vidro. Ele dirá que o vidro é feito de areia e que as pessoas que tiveram essa ideia de fazer o vidro foram grandes contribuidores para o conforto, porque, veja, nós vivemos em casas cujas janelas são de vidro, grandes estruturas são feitas de vidro que nos permite nos isolarmos do frio, das chuvas, das tempestades, dos ventos. Os próprios copos são feitos de vidro, e ele compara beber vinho numa taça de barro com uma taça de vidro. O vidro também foi utilizado
para as conquistas do microscópio, permitindo uma penetração no infinitamente pequeno, estudando os micro-organismos. O vidro também é utilizado para fazer a lente dos grandes telescópios, permitindo que o homem penetrasse os segredos do universo, pudesse observar os planetas, as estrelas, as galáxias e fizesse grandes conquistas, grandes descobertas em relação ao universo, em relação ao cosmos. E ele exalta a conquista do vidro como sendo algo que para as pessoas aparentemente banal, mas que foi uma grande conquista para a humanidade. Assim como ele faz a mesma comparação em relação ao fósforo, ao palito de fósforo, que antigamente para as pessoas fazerem fogo nas casas, nas ruas, iluminar as cidades, era preciso que deixassem brasas sempre preparadas, sempre no ponto, e ao usar essas brasas com palhas secas, ir acendendo as velas através do transporte daquele fogo, através da palha para as velas. E com o fósforo, com um simples gesto, já se fazia o fogo e poderia iluminar as casas, as cidades, as ruas e etc. E o que dizer então do telégrafo e do telefone? Ele questiona. Sem a ciência, segundo ele, nós viveríamos como os homens das cavernas, como os trogloditas. E ele então vai comparar a ciência como uma das grandes conquistas da humanidade e dizer que os benefícios que ela trouxe vão além do progresso material, do progresso físico da humanidade, mas que também traz uma certa tranquilidade para o espírito humano, um certo conforto para o espírito humano. A sua geração foi uma geração privilegiada, segundo ele, porque essa geração pôde ver o surgimento, o aparecimento, a descoberta de grandes conquistas que mudaram a vida no planeta Terra. E ele então faz uma lista dessas conquistas que a ciência trouxe àquela época. E ele começa pelo próprio trem de ferro, que ele já havia dito que encurtou as distâncias e era utilizado com a força do vapor de água, algo tão simples e ao mesmo tempo tão impressionante e tão impactante na vida, porque permitiu que as pessoas viajassem grandes distâncias em unidades de tempo cada vez menores e com certo conforto. Afinal, os trens de ferro tinham cabines, tinham refeições, enfim. Modificou a maneira de se viajar e de se encontrar pessoas que antes era feito tudo a cavalo, levando grandes distâncias e grandes tempos. Ele também cita o telégrafo, que permitiu a comunicação à distância, a fotografia, que permitiu o registro de momentos históricos, a análise espectral das substâncias, a luz elétrica. Veja que ele escreve esse texto em 1906. Então já havia luz elétrica e ele volta a dizer que em Constantinopla não havia luz elétrica, que era uma cidade que ainda estava atrasada em relação a Paris e a outros centros europeus. Veja que grande mudança a luz elétrica trouxe para a humanidade. Repetindo, imagine nós hoje vivendo sem luz elétrica, a dificuldade que teríamos em nossas residências. A tração elétrica também surgiu naquela época. A microbiologia, através do desenvolvimento do vidro, que permitiu o desenvolvimento do microscópio e a observação de criaturas microscópicas, os trabalhos de Louis Pasteur, que trouxeram grandes benefícios para a microbiologia, para a medicina relacionada às doenças infecto-contagiosas. O telefone, que surgia naquela época, permitindo que as pessoas conversassem à distância. O fonógrafo, os primórdios do cinema. A radiografia, a descoberta dos raios-x, que permitiu fazer imagens do corpo humano, diagnosticar doenças, diagnosticar alterações fisiológicas. A radioatividade, que também trouxe grandes benefícios para a humanidade e grandes novidades em termos de física e de química. A aviação,
que aquela época surgia também permitindo o encurtamento das distâncias, um encurtamento ainda maior quando comparado ao trem de ferro. O avião, imagina naquela época as pessoas pensando em voar, em fazer dirigíveis, balões. Então tudo isso a sua geração presenciou, vivenciou, viu surgir. E ele comenta que as pessoas viviam naquela época como se aquilo tudo existisse desde sempre. Elas não viam naquilo a grande admiração que ele via. Ele olhava para um vidro e ele via ciência naquilo. Ele dizia o seguinte sobre isso: eu não posso ver um pedaço de vidro sem comover-me. Ele se comovia com a beleza científica escondida por trás do esforço, da pesquisa e da descoberta de uma substância como um vidro. E depois que eu próprio li essa frase, eu também não olho mais para um vidro sem lembrar das grandes pessoas, dos grandes pesquisadores que fizeram esforços incalculáveis para que aquele vidro chegasse até nós da maneira como é hoje. E assim também como, por exemplo, o fósforo, a luz elétrica. Nós deveríamos olhar para essas coisas com olhos de admiração, com olhos de exaltação. E sempre lembrando que essas coisas não existiram desde sempre, que elas fazem falta. Hoje, a nossa geração, por exemplo, quem tem filhos pequenos ou sobrinhos, percebe que para eles o telefone celular e a internet existiam desde sempre. E para nós, que já passamos de uma certa idade, nós sabemos que não é bem verdade. Como era a vida sem os aparelhos de telefone celular? Como era a vida sem, por exemplo, outras grandes conquistas, sem a internet? Os aparelhos de telefone eram discados, nós tínhamos que deixar recado. Como isso mudou? Essas coisas, esses confortos não existiam desde sempre. E para ele, a ciência ia progredir cada vez mais, trazendo cada vez mais conforto para a humanidade e grandes conquistas que seriam responsáveis pelo impulsionamento do homem em direção ao bem, em direção à verdade, em direção ao belo. E para ele, a ciência caminhava a passos largos para uma grande conquista que ainda lhe faltava, que ele já tinha presenciado na sua vida grandes conquistas da ciência, mas que faltava uma: o fim da guerra entre os povos. Veja como o Camille era um grande humanista. Ele via na ciência um instrumento de fraternidade, um instrumento de paz, que é o que falta para a humanidade neste momento. Usar essas grandes conquistas, a eletricidade, o magnetismo, a aviação, os transportes, a fotografia, enfim, todas as ciências, a ciência médica, para o bem da humanidade e para que as agressões mútuas entre os povos sejam cessadas e interrompidas. Já naquela época, ele visualizava esse benefício. Ele era um grande cientista e, por isso, ele tinha tamanha admiração pela ciência. Nos acompanhe, não deixe de assistir os próximos episódios da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus.